O Evangelho de João, capítulo de número 10, diz assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. O verso de número 7 diz: então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os outros que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. O verso 14 de Jesus torna a dizer: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá só um rebanho e um só pastor. Amém? Quero orar e pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Concorde comigo em oração. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos, porque nós te reconhecemos como nosso Deus, como nosso Senhor. E nós nos rendemos totalmente a ti e a tua palavra. Tua palavra é viva, Senhor. Quantas vezes eu já li esse capítulo, mas eu sei que o Senhor tem uma porção renovada, porque a palavra é viva. O verbo é Jesus e a palavra é o Senhor. Então eu quero te pedir, Espírito de graça, Espírito de Jesus Cristo, nos conduz a um nível mais profundo de entendimento e de revelação da tua palavra. E Deus, que a dimensão dessa palavra, ela afete cada coração daqueles que ouvirão, e que possa produzir frutos, segundo o Senhor, aquilo que vai ser semeado, frutos que possam glorificar o nome de Jesus. É assim que nós queremos. É assim que eu te peço, Senhor, fala mais do que eu possa falar, fala especificamente hoje, revela-nos o teu querer, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, eu quero dar o título dessa mensagem de Se Renda ao Bom Pastor. Eu vou dar o título dessa mensagem de Se Renda ao bom pastor. Por que eu tenho que me render ao bom pastor? Primeiro eu tenho que entender, irmão, que o Evangelho de João, no capítulo de número 10, o próprio Jesus, ele se auto-intitula: eu sou o bom pastor. Logo, Jesus, ele está dizendo, ele é o nosso bom pastor. Jesus é o teu bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. E é isso que nós temos que ter na nossa mente. E se Jesus é o nosso bom pastor, nós podemos nos render completamente a Ele. E se o tema da mensagem é se renda ao bom pastor, então essa rendição é a
Jesus Cristo. Se renda de verdade, se renda completamente, se renda inteiramente a Jesus Cristo. Se render a alguém é se entregar com confiança, de uma forma espontânea, à vontade do outro. Porque qualquer tipo de rendição que não seja espontânea, pode ser rendição, mas não é verdadeira, é obrigatória. Se um policial, ele vai fazer uma revista em alguém, e ele diz, levanta a tua mão para o alto, se renda. Então ele está dando uma voz de comando, e logo, pelo reconhecimento da autoridade do policial, as pessoas acabam se rendendo. Mas não é uma alegria do coração, e não é uma disposição de uma vontade, é uma obrigatoriedade. Mas eu estou, pelo Espírito Santo de Deus, falando a você, se renda ao bom pastor. Mas não se renda pela obrigação de se render, se renda com confiança, e se renda de uma forma espontânea, porque assim você vai ser guiado por Ele, irmãos. E nós podemos sim nos render completamente ao Senhor Jesus. É verdade, irmão, que há pessoas que querem Jesus, que já ouviram falar de Jesus, mas talvez ainda não se renderam completamente, ainda não se entregaram completamente. E Deus quer assumir o controle, não apenas parcial da sua vida, mas total. Se Jesus já ganhou o seu coração, que é o mais importante, dá o acesso a Ele, com confiança, a todas as áreas da sua vida. Você pode entregar sua vida espiritual a Ele, você pode entregar os seus sentimentos a Ele, você pode entregar suas emoções a Ele, você pode entregar o seu corpo a Jesus, você pode entregar seu casamento ao Senhor, sua família a Ele, você pode entregar o teu trabalho, você pode entregar a tua empresa, teu negócio, teu sonho, teu amanhã, mas você pode reter alguma dessas coisas ao seu domínio. Mas quando o Espírito Santo colocou essa palavra ao meu coração, Ele me disse, ao meu espírito aqui dentro de mim, que nós podemos nos render com confiança e completamente ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso bom pastor. Talvez, irmãos, ainda haja situações na sua vida que ainda não foram mudadas, talvez pela tua própria resistência. Eu não queria falar isso, mas quando a gente quer, a gente sabe ser teimoso. E é exatamente aquilo que eu ainda não tive a capacidade de dizer, Senhor, eu entrego, porque eu confio. É que o Senhor está desafiando você hoje a entregar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está retendo na tua mão e até hoje tentou uma direção por você mesmo, mas o Senhor está te dizendo, entrega hoje, se renda agora, se renda ao bom pastor, porque você tem um bom pastor, e se renda completamente a Ele. Talvez um dia você já tenha ouvido falar que Jesus Cristo é o Salvador. Ele não é só o nosso Salvador, Ele é o nosso Criador e Salvador. Ele é o nosso Criador e o nosso Redentor. Você faz parte do propósito de Deus, e a sua vida só vai ter sentido se você estiver sendo guiado por Ele, porque você pode viver o que você quiser, o Senhor Jesus não está te prendendo, mas você pode viver a vontade dEle, e a vontade dEle para você vai ser sempre a melhor. O bom pastor sabe o que é melhor para você. Então você precisa entender que Deus
é o teu Criador e que Jesus é o teu Redentor. Nós fomos criados pelo Senhor e nós nos perdemos, mas Jesus Cristo veio buscar e salvar aquilo que estava perdido, e do qual eu e você fazíamos parte. Estávamos todos perdidos, e Jesus Cristo veio buscar aqueles que eram do Pai e se perderam, para nos levar de volta ao relacionamento com Deus. O Senhor é o teu Criador, Jesus Cristo é o teu Redentor, e Ele te ama como homem algum poderia te amar. E talvez se diga: pastor, mas você acha que o Senhor realmente me vê, me conhece, ou pelo menos se importa pelo que eu estou vivendo? E eu garanto para você que através dessa passagem bíblica, Ele te conhece, te vê, te ouve, e Ele está interessado no que você está vivendo. Ele quer ser o teu bom pastor. Jesus quer ser o teu bom pastor. Deixa Jesus ser o teu bom pastor. Nessa parábola, irmãos, Jesus ele estava se referindo a Ele mesmo como bom pastor, aquele que dá a vida para uma ovelha. Irmão, ovelha não é animal de maior valor, mas Jesus disse: eu dou a minha vida às minhas ovelhas. E eu quero que você entenda o contexto dessa história. No capítulo de número 9, um pouquinho antes do 10 que eu li, Jesus havia curado um cego de nascença, e os religiosos ficaram todos perturbados, querendo saber e investigando quem é que havia curado aquele cego. Chamaram ele, o cego, chamaram os pais do cego. O cego disse: eu não sei quem me curou, mas eu sei que eu fui curado. E eles estavam brigando, a religiosidade e a religião, irmão, estava discutindo ao invés de celebrar o milagre, porque é isso que os homens fazem. Ao invés de celebrar o milagre, eles estavam discutindo que Jesus não podia curar naquele dia, por causa da tradição da lei deles. Era alguém mais interessado em viver a religiosidade do que ter uma experiência com um milagre que estava na frente deles. Poderia um dia, a ciência hoje em dia está mais avançada do que naquela época, poderia um dia alguém ter nascido enxergando, ao longo do caminho vai perdendo a vista. Hoje tem óculos, lente, cirurgia, lente você coloca dentro do olho, transplante de córnea. Mas irmão, alguém que nasceu cego e voltou a enxergar, nunca tinha acontecido. E eles estavam diante de uma situação que era um milagre maravilhoso, e ao invés de celebrar junto com a família aquele milagre, estavam discutindo a religião. E Jesus vai falar com eles sobre isso. Jesus estava discutindo com os religiosos, irmãos, e no texto que eu li da NVI, fala que Jesus compara a esse tipo de pastor, a pastor assalariado. Mas na verdade há outras traduções que diz que esse pastor é mercenário, porque quando vem o lobo e as ovelhas estão no rebanho, e vem o lobo e as ataca, porque ele não tem compromisso e não ama as ovelhas se dispersam. E Jesus está dizendo que esses religiosos são esses mercenários, esses religiosos são esse tipo de pastor, que estão muito mais preocupados neles e no que as ovelhas podem proporcionar, do que na vida da ovelha. E aí Jesus dá uma comparação de que o lobo é o diabo. O lobo que vem ali para atacar as ovelhas é o diabo. Mas Jesus ele disse
enquanto os mercenários estão aproveitando do povo e das ovelhas, ele diz: eu sou o bom pastor, e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E as pessoas não estão entendendo, e ele começa a repetir: se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês não estariam discutindo a religião, vocês estariam celebrando o milagre, vocês teriam me ouvido e vocês estariam me seguindo. As minhas ovelhas me conhecem e elas ouvem a minha voz. Irmão, no Evangelho existem dois enfrentamentos básicos que Jesus viveu. Primeiro, você vai ver ele enfrentando o diabo. Segundo, os religiosos. Se tem dois enfrentamentos básicos que Jesus vivenciou dia após dia aqui nessa terra, foi esse. Ele enfrentava diariamente o diabo para desfazer as obras dele, que a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E em todo o tempo os religiosos estavam tentando maneiras para matá-lo. Inclusive no capítulo de João 10, no final, quando os religiosos ficam todos furiosos, eles agarram Jesus, querem apedrejar Jesus, e Jesus sabe, não é a hora e nem a forma de eu morrer. Jesus escapa. Então eu quero te dizer que sempre Jesus se opôs ao sistema religioso, porque o sistema religioso, ele sempre tentou dominar pessoas, ele sempre tentou dominar homens às suas próprias vontades, desejos. E quando parece que o sistema religioso vai levar até Deus, na verdade ele afasta pessoas de Deus, porque ele mantém as pessoas refém do seu sistema de religiosidade, as suas regras, as suas maneiras. Você não pode fazer milagre no sábado. E aí Jesus faz milagre de sábado, e os religiosos ficam todos endemoniados. Você não pode andar para o caminho e comer no sábado milho da plantação. E Jesus lembra quando Davi, ele tomou pão da presença de Deus junto com a sua tropa e comeu? Então em todo o tempo Jesus estava desafiando o sistema religioso. E a verdade, irmão, que ele não estava refém de homens, ele estava aqui para cumprir a vontade do Pai na vida dele. Ele veio para ser o nosso bom pastor, ele veio para ser o teu bom pastor. Ele está aqui, irmão, oferecendo para você hoje, que você o tenha como bom pastor de toda a tua história. Jesus, ele disse: vocês religiosos, vocês parecem sepulcros caiados. Você sabe, irmão, o que é um sepulcro caiado? É cal, é aquela pintura que aparentemente está muito boa por fora, mas você sabe que o sepulcro por dentro não tem vida, só tem morte. E Jesus está dizendo: vocês parecem sepulcros caiados, vocês se vestem bem, vocês são eloquentes, vocês têm um poder de convencimento grande, vocês têm uma influência grande, só que tudo que vocês falam, vocês não fazem. Vocês pregam bem, mas não vivem nada do que vocês pregam. Vocês levam as pessoas a buscarem um tipo de arrependimento que em vocês mesmos não tem. Vocês são mercenários. E Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E ele está dizendo: o bom pastor, ele dá vida às suas ovelhas. Irmão, todas as religiões do mundo, todas elas, exigem algum tipo de sacrifício
a uma divindade. Todas as religiões e sistemas religiosos criados pelo homem vão exigir algum tipo de sacrifício a uma divindade. Alguns sacrifícios de animal, você já deve ter visto. Às vezes tem que matar galinha. Outros sacrifícios tem que acender uma vela. Outros sacrifícios é subir escada de joelho. É fazer uma penitência. E aí vai. Todo sistema religioso exige algum tipo de sacrifício a uma divindade. Mas Jesus Cristo, mesmo sendo a divindade, mesmo sendo Deus, não exigiu nenhum sacrifício de nós. Ele se sacrificou por nós. Essa é a diferença de Jesus. Enquanto a religião exige sacrifício, o nosso Jesus se sacrificou por você. Jesus, ele se fez sacrifício por você. Essa é a diferença do bom pastor. Ele dá a vida só para ter você. Ele dá a vida por você. Ele não veio, irmão. Ele não veio nessa terra estabelecer sacrifícios. Pelo contrário, ele veio se sacrificar por você. Ele não veio criar um sistema de oferendas, de penitências, de flagelações, automutilações, de esforços humanos, que ele sabia que nada disso seria capaz de nos salvar. Nada. Você pode acender todas as velas do mundo, isso não vai te salvar. Você pode subir qualquer escada, da menor a maior de joelho, isso não vai garantir a tua salvação. Você pode ficar jejuando uma vida inteira, isso também não vai te salvar. Mas se pela fé você confessar que o sacrifício foi aceito por Deus, e o sacrifício é Jesus, e se você confessar que a sua vida é dele, então você é salvo. O Evangelho não fala daquilo que você faz, fala daquilo que Jesus fez por você, não do que você pode fazer. Ele ama você, conhece você, e Ele morreu para te salvar. Ele é o teu bom pastor. Ele é o teu bom pastor. O Senhor está te convidando hoje para fazer dele o seu bom pastor. Na religião, a religião quer o que você tem. Sempre você tem que entregar algo para a religião. Mas Jesus quer você. Na religião, quem tem muito dinheiro tem mais destaque. Tem cadeiras melhores, assentos privilegiados. Para Jesus, Ele disse: eu não estou olhando o que você tem, eu estou olhando você. Vem para mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que anda aflito, e eu te aliviarei. Vem experimentar o que é viver debaixo do governo do bom pastor. Minha mensagem hoje para você é: se renda ao bom pastor, mas se renda mesmo, irmão, com confiança e de uma forma espontânea. O Senhor está te convidando para fazer dele o seu bom pastor. Essa parábola de João 10
É o complemento da profecia de Ezequiel capítulo 34. Porque se você for ler lá na tua casa depois, Ezequiel capítulo 34 fala exatamente a mesma coisa. E ele vai fazer uma comparação das ovelhas perdidas de Israel. Naquela época ele chama os mercenários também de exploradores do sistema religioso. Mas ali havia uma profecia: haverá um que nascerá do trono de Davi, e ele governará, ele vai trazer de volta as minhas ovelhas, e ele vai as pastorear. Essa profecia está em Ezequiel capítulo 34, irmão. E talvez você nunca tinha percebido e nunca tinha ouvido o porquê que Jesus compara-se a um pastor de ovelhas, e ele está te chamando para ser ovelha dele. Irmão, se você perguntar para alguém, qual animal que você quer ser? Qual é o animal que você gostaria de ser? Talvez alguém diria, bom, eu gostaria de ser um leão. Minha vontade de ser um leão. Talvez a mulher diria, eu quero ser uma tigresa, uma leoa. Há muitos que dizem assim, eu queria ser uma águia, nem sabe o porquê, acha só bonito. Mas nenhum de nós optaríamos ser ovelha. Quem é a ovelha? E Jesus está querendo que você entenda, você é uma ovelha. Você é uma ovelha. Você não é o leão. Você não é a tigresa. Você não é a leoa. Você não é a águia. Você é uma ovelha. E se você entender o quanto você é ovelha, você vai entender o quanto você depende de um pastor. Do bom pastor. Eu quero falar para você de algumas características das ovelhas. Porque hoje o Senhor está chamando ovelhas aqui. Esse culto não é para águia, é para ovelha. Era comum naquela região, irmão, de Jesus, em Israel, existiam pastores de ovelhas, pessoas que cuidavam de rebanhos de ovelhas. Era normal. Então, ovelha era um animal normal. Aqui no nosso país não é tão normal a gente vê rebanhos de ovelha, não é comum. A gente vê vaca, né? Boi, isso é mais comum para nós. Mas ovelha não é tão comum, mas tem também, mas não é tão comum. Mas era muito comum. O serviço do pastor de ovelhas era comum naquela época. E haviam muitos pastores de ovelhas. Havia um lugar chamado aprisco. Esse lugar chamado aprisco era um lugar onde as ovelhas ficavam, onde vários pastores, presta atenção, onde vários pastores que tinham seus rebanhos levavam as suas ovelhas à noite no mesmo lugar, e havia uma porta onde as ovelhas passavam e elas ficavam num cercado chamado aprisco, bem guardadas. E lá tinha pessoas que cuidavam desse aprisco. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta do aprisco. Quem entra por mim está seguro. Agora, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Aí ele fala do lobo que vai atacar a ovelha. Mas eu quero que você entenda, irmão. Se houvesse naquele tempo em Israel 10 pastores de ovelha, e haveria 10 rebanhos, os 10 rebanhos iriam para o mesmo lugar à noite, no aprisco, no lugar onde as ovelhas ficavam. E nesse lugar onde as ovelhas ficavam, ali no aprisco, cada grupo ou cada rebanho de ovelhas tinha um pastor. E você sabe o que é interessante? Que se um dos pastores chamasse as ovelhas, só obedeceriam
as ovelhas que eram dele. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que a ovelha reconhece a voz do pastor. Se algum outro pastor de ovelha desse ordem para uma outra ovelha, ela não reconheceria. Mas se o pastor dela chamasse, ela viria. Então, nessa ilustração, é provável que Jesus usava elementos do dia a dia. Jesus estava dizendo: vocês estão acostumados com ovelhas, você está acostumado com pastoreio, e eu quero ensinar na prática quem eu sou. Eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas, elas me ouvem. Existem algumas características das ovelhas, irmãos. Ovelha não é como leão, não é como tigre, ovelha nem é como cachorro. Ovelha é um animal frágil. Ovelha não tem garra, ovelha não tem dente forte, presa. Na prática, a ovelha não sabe se defender. Se ela for atacada, ela não sabe se defender. Outra característica de ovelha, e aí entra até eu aqui para a minha lista, né? Porque ovelha é míope. Porque não parece que eu sou míope, mas é porque eu uso lentes de contato. É verdade, irmão, ovelha é míope por natureza, ela não enxerga. Ela enxerga muito mal. E para piorar, irmão, ela não tem um bom faro. Não é igual o cachorro que tem um faro apurado, que sente todos os odores aí, mais do que o ser humano. Ela não. Então, além de ser míope, ela não cheira muito bem, não. Ela não consegue sentir muito o cheiro das coisas. Isso é um problema, porque no meio da grama, ela não enxerga muito bem o gramado. E para piorar, se ela pelo menos sentisse o cheiro, mas não sente. Então ela já não enxerga bem o gramado, e ela não sente o cheiro, e corre o risco dela comer erva daninha. Por isso, irmão, que ela precisa de um pastor, que ela não sabe distinguir comida boa de comida ruim. Ela não sabe distinguir, ela fica olhando para o pasto e está tudo bem. Mas o pastor sabe o que ela deve comer ou não, porque se ela comer o que ela não deve, ela vai se envenenar. Outra característica da ovelha, irmão, é que é um animal medroso. Ovelha não é corajosa, é medrosa. Aí você está entendendo porque Jesus está te comparando à ovelha, né? Nos comparando à ovelha. Ovelha é medroso, é um animal medroso. Como eu disse, ovelha é guiada pelo cheiro e pela voz do pastor. Então ela fica cheirando o pastor da ovelha, o pastor dela, e ela ouve a voz do pastor. Qualquer outra voz ela não segue, mas do pastor ela segue. Agora o que acontece, irmão, é que se ela não sentir o cheiro de que o pastor está próximo a ela, e se ela também não perceber e não ouvir a voz desse pastor, ela fica tão amedrontada, que ela foge sem rumo, e ela se perde. Se a ovelha não tiver pastor, ela se perde. Foi feito um teste, e foi visto, uma ovelha se perdeu, e incrível, irmão, mais de uma centena de outras ovelhas foram atrás. Uma se perdeu, mais de centena perdeu junto, porque não estavam ouvindo a voz do pastor. Outra característica, irmão,
é que a ovelha não nasceu para ser solitária. Ela tem que estar junto de outras ovelhas. Ovelha foi feita para viver em rebanho e não sozinha. Ovelha depende de um aprisco para protegê-la. Irmão, no rebanho tem uma curiosidade. No rebanho das ovelhas, a ovelha mais velha quer sempre dominar e coagir a ovelha mais nova. É por isso, irmão, que nós precisamos ouvir a voz apenas do bom pastor. Você não pode ser guiado pela opinião de outras ovelhas. Você tem que ser guiado pelo teu bom pastor. E hoje ele está pedindo para você: se renda ao bom pastor. Se renda, porque eu sou bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Eu quero que você diga para as pessoas perto de você: Jesus é o teu bom pastor. Jesus é o teu bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Pastor Jefferson, você está defendendo a sua categoria de pastor? Não, irmão, pelo contrário. De jeito nenhum, de forma alguma. Eu não estou falando de pastor terreno. A Bíblia fala que o Senhor levantou pastores para a igreja, para o propósito do aprimoramento do corpo. Mas, irmão, eu entendo. Se alguém tem diferente, cada um é cada um. Eu creio que o Senhor levantou pastores na terra para co-pastorear o rebanho que é dele. Então eu não sou seu pastor. Porque o dia que eu não estiver perto de você, você se perde. O dia que você não ouvir a minha voz, você vai ficar perdido. O dia que eu não estiver guiando você, você vai comer qualquer comida aí e corre o risco de se envenenar. O dia que eu não estiver perto de você, você pode sentir tanto medo e correr amedrontado e se perder nesse mundo. Mas se você entender que o teu pastor é Jesus Cristo, Ele vai estar com você todos os dias da tua vida. Ele disse: eu sempre estarei com vocês, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não estou me colocando no lugar do seu pastor. Se o Senhor trouxe você aqui, você vai ter que aprender que eu sou apenas co-pastor. Mas o bom pastor é aquele que deu a vida para você, por você. Eu não morri por você. Nem o líder religioso morreria por você. Jesus fez isso. Ele te criou e te resgatou. Ele te fez e você se perdeu, mas Ele comprou você de volta, e o preço foi a própria vida dele. Se renda ao bom pastor hoje. Se renda de verdade, irmãos. Eu sou só um co-pastor. Querido, nenhum ser humano nessa terra é dono de outro ser humano. Somente aquele que nos criou e nos resgatou tem um direito à nossa vida. A verdadeira ovelha de Jesus só tem um dono e só ouve a voz dele. Porque quando você se achar sozinho, o Espírito de Jesus Cristo fala dentro de você. O dia que você estiver perdido, o Espírito de Jesus guia você. A hora que você ficar com medo, o Espírito de Jesus Cristo, o bom pastor, Ele te dá paz. Irmão,
Em nome de Jesus eu estou te pedindo. Se quer um conselho desse co-pastor, ouve a voz do pastor. Porque ele disse em João 10, 27, o texto eu não li, mas está na sequência de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Você precisa ouvir a voz dele. Porque ele quer guiar você. Ele quer te ajudar nas áreas que até agora, talvez você tenha se decepcionado com pessoas ou consigo mesmo. Falhado, frustrado. Talvez você esteja até falido, desenganado. Mas o Senhor tem a solução para você. Volta para o aprisco hoje. Volta para o lugar de segurança hoje. Volta para o lugar onde o Senhor guia você hoje. Faz uma entrega total. Faz uma entrega completa e não mais parcial. Confia de verdade, irmãos. E deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Jesus guiar você. Se renda à voz do bom pastor. Eu creio que Ele está aqui hoje. O bom pastor veio procurar as ovelhas dele. Onde estão elas? Onde estão elas? O bom pastor está procurando as ovelhas dele. E ele está falando. Eu não sei se tem ovelha ouvindo a voz dele hoje. Mas ele está te chamando, ovelha minha. Volta para o meu aprisco. Volta. Irmão, o Senhor vai te buscar, Ele vai te encontrar. Ele vai te buscar hoje, Ele vai te encontrar. E Ele vai cuidar de você. O bom pastor cuida de você. O mercenário te abandona. Mas o seu pastor não vai te abandonar jamais. Irmão, você não é de homem algum, você não pertence a homens. Você é propriedade do Senhor. Se alguém tentou prender você dentro de uma organização por causa de um título, de um crachá, de uma membresia, você não pertence ao sistema religioso, porque o sistema religioso não te salvou. Quem te criou foi aquele que te buscou, te encontrou, te salvou. Você é propriedade do Senhor Jesus. Tua vida é dele. Sua vida é do Senhor. E ela é mais importante do que qualquer outra coisa que o homem pode criar na terra. Ela é tão importante que o próprio Filho do Deus vivo morreu só para ter você. Só para ter você. Eu quero profetizar que onde você se perdeu, o Senhor vai te encontrar e te resgatar. Onde você se perdeu, o Senhor vai te encontrar, ovelha. Ele vai te encontrar, vai te resgatar. Ele vai te trazer de volta. E eu vou te dizer em nome de Jesus, que o Senhor está preparando um lugar de descanso, junto a pastos verdejantes para você. No tempo certo, na estação certa, esse deserto vai virar jardim de novo. Estou profetizando, irmão. Esse deserto vai virar jardim de novo. O Senhor vai fazer chover bênção sobre você. O Senhor vai fazer chover bênção sobre você. E essa fase de deserto, ela vai passar. E você vai ver essa grama voltar, irmão, a crescer. E você vai poder descansar. Assim como o salmista disse no Salmo 23. Guia-me a pastos verdejantes. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu fiz dele o meu pastor. Eu era uma ovelha, mas eu fiz dele o meu pastor. Há mais alguém que tenha feito dele o seu pastor aqui? O Senhor decidiu nessa noite resgatar suas ovelhas. E eu não sei, ovelha,
como você está. O que eu sei é que talvez pelo andar de todo mundo, ao invés de seguir Jesus, o bom pastor, talvez você foi na onda de muita gente, você foi atrás da opinião dos outros, e quando você percebeu, aquele amigo seu que se dizia da fé, se perdeu, quando você viu, você perdeu, se perdeu também. Que ovelha tem esse costume, se ela não ouve a voz do pastor, ela se perde. Então talvez hoje você é uma ovelha que precisa voltar. Eu não sei como você está. Eu sei que uma ovelha é tão importante, que em uma outra parábola, Jesus disse que o bom pastor, ele guardou seguro 99. Ele foi atrás de uma que se perdeu. Uma. E eu creio que essa uma pode ser você hoje. Aquela que Deus vai buscar. Aquela que o bom pastor está resgatando. Ainda que ele te ache, irmão, ferido, ele pode enfaixar a tua ferida. Ele pode curar você. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Ovelha do Senhor, ainda que você esteja ferida, deixa o Senhor te enfaixar, deixa o Senhor te fortalecer. E se você estava muito enfraquecido, deixa o Senhor te colocar de pé de novo. Hoje o Senhor está salvando um rebanho, para que esse rebanho não seja mais saqueado. Ele vai fazer justiça contra esse lobo que tentou se saquear. Irmão, vai ter segurança para você no caminho que o Senhor guiar. Ouve a voz dEle. Ouve a voz dEle. Porque onde o Senhor te guiar, vai ter segurança para você. Ouve a voz dEle. Ele é tanta porta de entrada. No texto que ele diz, como a porta de saída, irmão. Significa que quando você entra, você pode sair em segurança. Com ele você não fica mais preso. A religião prende, Jesus liberta. O sistema aprisiona, o bom pastor te mantém seguro. Você vai poder sair em segurança sem medo, completamente protegido pelo Senhor. Eu quero declarar, irmão, que nessa noite o Senhor está quebrando cangas e libertando você da mão de opressores, de situações que só vieram extrair o teu melhor. Pelo Espírito de Deus eu estou falando com pessoas que perceberam. Parece que tem gente que só se aproxima de mim pelo que eu tenho. Porque quando eu não tenho, e não tenho mais utilidade, cadê aqueles que estavam no meu lado? Parece que eu tenho sido sempre explorado na minha vida. E por mais que eu faça o bem, nunca sou valorizado. Eu estou falando com ovelhas que estão tão magoadas, tão feridas e tão machucadas, que elas estão dizendo: eu não sei se eu consigo acreditar de novo. E nem sei se eu consigo me levantar de novo. Mas assim te diz o Senhor:
Eu estou chamando as minhas ovelhas de volta para o meu aprisco. Estou chamando você. Porque por você, eu sou capaz de deixar 99 só para buscar, só para te pegar no colo e para te curar. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida às suas ovelhas. No Evangelho de João, no capítulo 10 que eu li, no verso 7 e 9, quando os religiosos não estavam entendendo, e ele falou de novo, e ele disse: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Entrará e sairá. Ninguém vai dominar você. Você vai entrar e vai sair, e vai encontrar pastagem. Eu não estou te oferecendo cabresto. Estou te oferecendo cuidado. Eu não estou te oferecendo algo temporário. Estou te propondo algo eterno. Porque foi para isso que Jesus veio. Para te dar aquilo que é mais importante. Vida eterna. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamentou, diz o Senhor, todavia eu jamais me esqueceria de você. Eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Esse termo é profético. Quando Jesus olha para a cicatriz da mão dele, onde os pregos furaram, ele lembra: foi pela minha ovelha. Ele sabe o teu nome, sabe quem você é, sabe onde você mora, sabe onde você trabalha, sabe com quem você convive, conhece a tua história e quer guiar a sua vida a partir de hoje. Não tenha mais resistência, se entrega completamente, se entrega, diga: Senhor, Tu és o meu bom pastor. Eu não sei se todos aqui já entregaram sua vida a Ele. Se você não entregou, se você está me assistindo ali na internet e quer entregar sua vida também ao Senhor Jesus, ao bom pastor, entrega a sua vida a Ele, confessando Ele como Salvador e Senhor da sua vida. O apóstolo Paulo em Romanos 10, 9 e 10 diz: se você crê que Jesus ressuscitou, Deus te aceita. Já é grande coisa. Mas se você confessar com a tua boca, então você é salvo. Porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Onde você está? Fecha seus olhos agora. Se você ainda nunca fez essa oração, diga: Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor, entrega a minha vida ao Senhor agora. Eu te confesso como meu único Salvador e Senhor, como uma ovelha, preciso ser guiado, e eu me rendo ao Senhor, eu me entrego ao Senhor, eu confio no Senhor, e eu não resisto mais à tua voz. Faça essa oração, você que está me assistindo também, e diga: Jesus, entra no meu coração. Eu sei que o Senhor perdoa os meus pecados, e agora me aceita como uma ovelha do teu aprisco. Me salva, porque o Senhor é quem me fez, e o Senhor também é o meu Salvador, e eu preciso do Senhor. Eu quero falar agora com você que talvez seja da fé, mas esteja tão magoado, tão ferido, com sistema religioso, com organizações, com regras, com normas. Você que esperou tanto do homem, você sempre vai se frustrar com o homem. Por isso que
A proposta do Espírito Santo hoje é que você não fique olhando para o pastor humano, porque pastor da terra é falho, mas o teu bom pastor não falha jamais. Talvez ao longo do teu caminhar com Jesus, por causa de coisas que homens, eu estou falando de líderes evangélicos, fizeram na sua vida, te abateu, te entristeceu. E Jesus está dizendo: eu vou buscar minha ovelha, porque para o mercenário você não tinha valor, mas para mim você é única, para mim você é único, para mim você é única, para mim você é único. Ele quer você de volta. Se você foi muito longe e precisa voltar, volta. Deixa Ele te abraçar de novo. Deixa Ele pegar você no colo de novo. Deixa Ele colocar um azeite que cura suas feridas. Deixa Ele te restaurar. E deixa Ele colocar você firme para seguir na caminhada dessa vida vitoriosa. Eu quero terminar dizendo aquilo que o Senhor me falou, de 3 coisas. O Senhor me disse que o bom pastor está disposto a te dar uma direção, proteção e provisão. É o resumo dessa mensagem. O bom pastor vai te dar direção, proteção e provisão. Eu quero que você profetize para quem está perto de você, levantando a tua mão, diga: eu profetizo, em nome de Jesus, que o Senhor, o teu bom pastor, Ele está te dando direção, proteção e provisão. Receba agora, pela fé, em nome de Jesus. Deixa eu ler o último texto para você. Davi, vem aqui, para a gente cantar com os irmãos. Eu disse que o Evangelho de João capítulo 10 também faz referência à profecia de Ezequiel 34. Mas eu quero ler apenas um versículo de Ezequiel 34. Você não precisa abrir. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Assim diz o Senhor, em Ezequiel 34, 31. Uma palavra profética para você hoje. Vocês são o meu rebanho, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo. Eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei, diz o Senhor. Você é dele. Você é dele. Se coloca de pé, por favor. E diz: Senhor, eu me entrego. Eu me entrego. Levanta a tua mão e vai dizendo: Senhor, eu me entrego completamente ao Senhor. Eu me rendo completamente a Ti, Jesus. Vai falando com Ele.